Durante muito tempo, o MXRF11 foi o único fundo imobiliário de base 10 negociado na Bolsa de Valores. Então, por alguns anos, ele reinou absoluto sem nenhum concorrente. Vale lembrar que originalmente o MXRF11 ele era um fundo de base 100, mas no ano de 2017 a gestão ela realizou um desdobramento e ele se tornou um fundo imobiliário de base 10. Porém, de alguns anos para cá, especialmente de 2020 até agora, surgiu vários fundos imobiliários de base 10, seja por meio de desdobramento ou criados originalmente nessa base. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 ótimos fundos imobiliários de base 10 que são tão bons como o MXRF11 e que vale a pena investir. Vale lembrar que eu estarei mostrando apenas 3, mas existem outros fundos imobiliários bons também. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like como apoio. Assista o vídeo até o final para eu saber se você concorda com os fundos imobiliários que eu vou mencionar aqui. O primeiro fundo, pessoal, é o VG11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 9,67. Lembrando que todos os fundos que eu mencionar aqui são fundos imobiliários de papel, então eles investem de maneiras muito parecidas com o MXRF11. Atualmente ele está sendo negociado nesse valor que eu já mencionei. Seu dividend yield está de 15,31%, um bom dividend yield. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,48. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota dele, já teria recebido em dividendos R$ 1,48. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,64. Mas como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 9,67. Então, praticamente no seu preço justo, uma diferença muito pequena. Seu P sobre VP está de 1, então isso quer dizer que está sendo negociado no seu valor justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 994 milhões de reais, quase 1 bilhão em patrimônio. Tem um pouco mais de 78 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta com um pouco mais de 226 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de 3,5 milhões de reais. E aqui mais nós podemos ver o seu histórico de pagamentos. Seu último dividendo pago foi de 12 centavos por cada cota, correspondente aqui ao mês de outubro. Ele ainda não anunciou correspondente a esse mês de novembro. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, desde 2019 até agora. Podemos ver que no ano de 2020 ele pagou poucos dividendos, provavelmente seus CRIs estão indexados ao índice CDI, que segue a taxa Selic. Porém, a partir do momento aqui, em meados de 2021, que a taxa Selic ela começou a subir, os rendimentos do VG11 também subiram. A gestão do VG11 é feita pela Valora, gestão de fundos imobiliários, como vocês podem ver aqui. Atualmente, ele cobra aqui uma taxa de administração que corresponde a 0,20% ao ano. Ele também cobra aqui uma taxa de gestão que corresponde a 0,80% ao ano. Então, somadas as duas, vai estar 1% ao ano. E cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o índice CDI. Aqui nós podemos ver de que maneiras é que o VG11 atualmente ele investe. Praticamente 99,7% de todo o seu patrimônio está investido em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então, o fundo ele empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário e esses devedores que pegaram o dinheiro emprestado do VG11 vão devolver esse dinheiro que eles pegaram emprestado com acréscimo de juros. Aqui ao lado também nós podemos ver os seus indexadores, que os seus CRIs estão indexados. A sua grande maioria, 98,5%, estão indexados ao índice CDI e apenas 1,5% estão indexados ao índice PCA. Então, a rentabilidade desse fundo depende diretamente da movimentação da taxa Selic. Como eu havia mencionado lá no ano de 2020, onde a taxa Selic chegou a bater 2%, então os rendimentos do VG11 caíram bastante. Porém, a partir do momento que ela começou a subir, igual o ano de 2022, 2023, que ela ficou ali de 13,75%, o VG11 entregou excelentes rendimentos aos seus cotistas. Então, se você quiser investir no VG11, lembre-se disso. Ele depende diretamente do CDI. No caso, a taxa Selic. Se o fundo lhe interessar, aconselho você a ler seu último relatório inicial com atenção, sem pressa, para que você entenda melhor como é que esse fundo funciona, quais os riscos e as vantagens de se investir nele. O próximo fundo, pessoal, é o KNSC11. Talvez você me questione, sim, Lucas, mas ele está sendo negociado aqui a R$ 88,74. Realmente, mas a partir da próxima segunda-feira, agora dia 6, ele ocorreu um desdobramento e ele vai ser negociado de base 10. Esses R$ 88,74 se transformará em R$ 8,87.
Então esse será o valor novo do KNSC11, já que ocorreu aí um desdobramento das suas cotas. Atualmente ele está aqui com dividend yield de 11,83%, um bom dividend yield. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 10,50, o que de maneira desdobrada seria R$ 1,05. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que o preço justo do KNSC11, já considerando seu desdobramento, seria os R$ 9,03. E seu P sobre VP atualmente está de 0,98. Então ele está com um pequeno desconto de 2% para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,2 bilhão de reais. Então tem um bom patrimônio, conta com um pouco mais de 41 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem um pouco mais de 107 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de 2,7 milhões de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último anúncio de rendimentos foi feito no mês passado, no dia 31/10. Ele vai realizar o pagamento aqui de 80 centavos, no caso, o desdobramento seria 8 centavos por cada cota, no dia 14/11. E aqui embaixo nós podemos ver seu histórico de pagamentos, pelo menos aqui desde 2020 até agora, que foi o ano que ele começou. Por ser um fundo de papel, ele oscila bastante os seus rendimentos, mas podemos ver que ele sempre tem conseguido pagar um rendimento interessante aos seus cotistas. Provavelmente aqui seu principal indexador é o índice IPCA, já que no início de 2022 e final de 2021 ele estava pagando bons rendimentos aos seus cotistas. Lá no relatório gerencial a gente vai conferir um pouquinho melhor. Então aqui no seu relatório gerencial vamos conferir um pouquinho melhor sobre o KNSC11. Lembrando que sua gestora é a Kinea, atualmente uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que existem. Ele é um fundo que teve início lá no mês 10 de 2020, tem uma taxa aqui de administração de 1,20% ao ano, não cobra taxa de performance e, como eu já mencionei, a Kinea Investimentos é a sua gestora. Atualmente, seu principal investimento também são em CRIs, no certificado de recebíveis imobiliários. Podemos ver aqui que ele tem uma pequena exposição em cotas de outros fundos imobiliários que não chega nem a 1%. E todo o restante do seu patrimônio está investidos aqui em CRIs. Na sua grande maioria, 63% deles estão indexados ao índice IPCA, mais uma taxa média aqui de 8,19%. E o restante, 43%, estão indexados ao índice CDI com uma taxa média de 3,63%. Então, como eu falei, seu principal indexador atualmente é o IPCA. Então, em grande parte, a sua rentabilidade dependerá muito de como o IPCA ele vier mensalmente. Se ele vier alto, os rendimentos do KNSC11 eles subirão e conseguirá assim pagar bons rendimentos aos seus cotistas. Porém, se o IPCA ele vier até negativo, os seus rendimentos cairão. Por último, pessoal, temos o BTCI11, que atualmente está sendo negociado a R$ 9,78, com dividend yield de 12,67%. Nos últimos 12 meses pagou R$ 1,23 por cada cota. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 10,09. Então, atualmente, ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Podemos ver que seu P sobre VP está de 0,97. Então, ele está com desconto de 3%. Se compararmos com o MXRF11, que está sendo negociado acima do seu P sobre VP, então esses três fundos imobiliários atualmente estariam em uma boa situação para se investir. Atualmente, ele tem um patrimônio um pouco superior a R$ 1 bilhão, conta com um pouco mais de 27 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem um pouco mais de 123 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a 2,2 milhões de reais. Aqui embaixo nós podemos ver que ele ainda não anunciou seus rendimentos correspondentes ao mês de novembro. Seu último pagamento foi correspondente ao mês de outubro, que ele pagou aqui um pouco superior a 10 centavos por cada cota. Aqui embaixo nós podemos ver seu histórico de pagamentos, pelo menos nos últimos 5 anos. É notável o seu crescimento, né? Apesar de oscilar bastante por seu fundo de papel, nesses últimos anos ele tem conseguido aumentar no acumulado anual de dividendos pagos aos seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que ele é um fundo que teve início lá em maio de 2028, então atualmente é um dos fundos mais antigos que existe na Bolsa de Valores. Sua gestão é feita pela PTG Pactual, gestora de recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,95% ao ano e ele não cobra taxa de performance. Assim como nos fundos imobiliários anteriores que eu mostrei, o principal investimento do BTCI11 é nos CRIs. Atualmente ele tem aqui vários CRIs, como vocês podem conferir aqui, ó.
desde aqui do início. E só em CRIs, atualmente ele tem aqui o valor de 843,8 milhões de reais investidos. Ele também investe em outros fundos imobiliários, que são esses 7 aqui que eu estou selecionando para vocês. Ele tem um valor investido de 83,7 milhões de reais. Além disso, ele também tem aqui aproximadamente 96,7 milhões de reais investidos na renda fixa. Tirando como referência apenas os seus CRIs, aqui nós podemos ver a sua exposição por indexador. Podemos ver que seu principal indexador é o índice IPCA, com uma taxa média aqui de 7,1%, que corresponde atualmente a 61% dos seus CRIs. Ele também tem aqui o índice CDI, com uma taxa média de 2,9%, que atualmente corresponde a 36% dos seus CRIs. Ele tem aqui também 3% indexados ao índice IGPM, uma taxa média de 8,4%, que corresponde a 3% dos seus CRIs. Então, ele também é um fundo que depende diretamente do índice IPCA. Então, pessoal, esses são aí os 3 fundos imobiliários que eu mencionei que atualmente são boas opções para você substituir o MXRF11. Não quer dizer, pessoal, que você vai vender o MXRF11 para poder comprar esses outros fundos. Não é isso que eu quero dizer. Estou falando o seguinte, para você não comprar no momento o MXRF11, já que está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo. O preço atual do MXRF11 está aqui de R$ 10,68, só que se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo seria os R$ 9,93. E seu P sobre VP está de 1,08%. Você estaria pagando 8% mais caro em um fundo de papel, o que não é aconselhável de maneira alguma. Então, pessoal, eu mostrei aí 3 bons fundos imobiliários de base 10 que temos para poder investir. Você não deve ficar focado apenas no MXRF11. São fundos que têm uma boa liquidez, um bom patrimônio, um bom número de cotista, tem um caixa interessante para poder fazer futuros investimentos, tem boas gestoras, se destaca aqui especialmente a Kinea, que é uma excelente gestora de fundos imobiliários. Então, historicamente, são bons fundos para poder se investir. Além de tudo, estão sendo negociados com desconto, abaixo do seu preço justo, e tem um valor muito mais acessível do que o fundo imobiliário MXRF11. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que eles são bons fundos imobiliários para poder se investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.